Jesus atraiu a si uma grande multidão. Os evangelhos registram mais de uma ocasião em que isso se deu, em que Jesus estava cercado por uma grande multidão. Algumas vezes isso causava até embaraço, deslocamento dele, né, em alguns lugares onde ele estava. Imagino que para muitas pessoas nos dias de Jesus, recebê-lo em casa para uma visita podia ser um grande problema. A sogra de Pedro estava enferma, e a Bíblia diz que Jesus foi até a casa então de Pedro, curou a sogra dele, e a notícia se espalhou para a vizinhança, chegou, né, distante lá no povoado, e ao final da tarde, na porta da casa da sogra de Pedro, ou de Pedro, havia uma multidão aglomerada, né, querendo estar com Jesus, né, tocar em Jesus, né, conhecer Jesus, ouvir, né, de Jesus alguma palavra. É possível identificar pelo menos três tipos de pessoas que seguia Jesus na multidão. O primeiro tipo são os discípulos. Os discípulos faziam parte da multidão. Eles estavam arrolados como aqueles que estavam seguindo Jesus junto com a multidão. É um grupo à parte, é um grupo que decidiu reconhecer Jesus como Filho de Deus, como o Messias, o enviado de Deus. É o grupo que, na medida em que reconheceu isso, foi convidado a Jesus para, de um modo mais próximo, caminhar com ele e aprender dele as verdades do reino de Deus. O discípulo era alguém que estava em constante contato com Jesus. E você não deve confundir discípulos com apóstolos. Apóstolos são discípulos, nem todos os discípulos foram apóstolos. No sentido estrito da palavra, os 12 apóstolos, mas Jesus possuía muitos discípulos. Uma multidão de discípulos, gente, homens e mulheres que disseram: Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o prometido pelos profetas e Ele é o cumprimento das profecias de Deus. De um novo tempo, quando o Espírito do Senhor seria derramado e o reino de Deus chegaria e um novo capítulo da história, não só de Israel, mas do mundo, começava a ser escrito. E esse grupo, então, acompanha Jesus, está submisso e sujeito às orientações de Jesus. É esse grupo que vai, na medida em que caminha com Jesus, descobrindo qual é a parte, né, deles no reino de Deus. O outro segmento, um outro tipo de gente, de pessoa que andava no meio da multidão e seguia Jesus, eu diria, era os interessados. Gente que simpatizava com Jesus, gente que se simpatizou com a mensagem do Evangelho de Jesus, gente interessada nos ensinos de Jesus, gente que, na medida em que foi escutando os ensinos de Jesus, a pregação de Jesus, presenciando testemunhos dos milagres de Jesus, foi nutrindo um senso de reverência e admiração por Jesus, mas que não conseguiu ir além da simpatia. Acompanharam Jesus no meio da multidão. O olhar deles para Jesus era de admiração, era um olhar de respeito, era um olhar de consideração. É aquele grupo que, diante dos ensinos de Jesus, diziam: nossa, olha como ele tem autoridade. Ele ensina como quem tem autoridade, ele não ensina como ensina os outros mestres da lei que nós conhecemos. Gente que reconheceu e se espantou com a autoridade do ensino de Jesus, mas que não foi além disso, não chamou de Senhor, não se rendeu ao convite que Jesus fez, como, por exemplo, registra Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Mas eles estavam lá, os interessados. Mas tinha também os interesseiros. Ou talvez os consumidores dos favores divinos, da graça divina, do milagre. É o pessoal que de vez em quando era repreendido por Jesus, né?
como naquela ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele diz: vocês estão atrás de mim só porque comeram pão e peixe do céu, né? Diferente naquele dia lá. E olha, ele chamava a atenção desse pessoal, dizendo: olha, tem um pão que é do céu, que é uma outra comida, né? Vocês precisam trabalhar por outra coisa, não por essa comida que perece, né? Mas pelo reino de Deus. É o pessoal que ia atrás de Jesus pelos milagres. Por exemplo, Jesus curou, certa ocasião, 10 leprosos. 10 leprosos, de uma vez só. Clamaram a Jesus. Jesus disse que eles deveriam se apresentar ao sacerdote. Esse era o costume da época. O sacerdote era uma espécie de autoridade médica e jurídica que daria o visto de autorização a alguém que havia sido diagnosticado com lepra, para que ele pudesse sair de fora da cidade, onde os leprosos ficavam, numa espécie de leprosário, à margem da cidade, e pudesse retornar ao convívio, ao trabalho, à vida da cidade em si. Então, Jesus os desafia, um desafio de fé: vão, se apresentem ao sacerdote. E eles se submetem àquela palavra de autoridade de Jesus. Eles vão, e a Bíblia diz que no caminho, enquanto eles estão indo para se apresentarem ao sacerdote, o que acontece? Um milagre, eles ficam curados. Um deles, 10%, um deles, percebendo o milagre, tendo consciência tocada de que foi alcançada pela graça e o favor de Deus, volta correndo para estar com Jesus, se ajoelha, cheio de gratidão e louvor no coração dele. E Jesus pergunta, e os evangelhos registram para nosso ensino, não é? Cadê os outros 9? Não foram 10 os curados? Onde é que estão os outros 9, né? Gente interesseira. Gente que só procurou Jesus pelos milagres, pelo pão. Tanto os interessados quanto os interesseiros foram acolhidos por Jesus. Jesus nunca deixou de dar atenção à multidão de um modo ou de outro. Mesmo eventualmente provocando, desafiando, confrontando, com uma palavra, né, que gerasse alguma reflexão maior, né, que pudesse apelar para um senso espiritual, né, de sensibilidade espiritual diante de Deus, para além apenas da admiração ou do interesse pelo milagre, né, mas que eles pudessem dar um passo a mais, né, e serem constituídos discípulos dele. Mas Jesus nunca se furtou de ser tocado por essa multidão, de ser acompanhado por essa multidão, de ser às vezes ovacionado por essa multidão, de ser procurado por essa multidão. Ele socorreu todo mundo, né? Mesmo os 10 leprosos, 9 que não voltaram para agradecer, ele não retirou a graça do milagre. Os 9 foram curados e ficaram curados e desfrutaram dos milagres, do milagre da cura da lepra. E o Senhor Jesus não os repreendeu por isso diretamente, até onde se sabe nos evangelhos, né? E essa é mais uma demonstração, queridos, da graça de Deus, que Deus não nos trata segundo o nosso merecimento, mas nos trata segundo o caráter dele. É por isso que a gente pode, quando a gente entrega a vida a Jesus, dizer: eu tenho certeza da minha salvação. E se alguém questionar você, dizer: mas como é que você tem certeza da sua salvação? Você é santo, você não tem pecado, não tem erro. Dizer: eu tenho muita coisa ainda para melhorar, e eu oro, e eu tenho procurado buscar diante de Deus meios, né, de ser transformado no meu caráter, nessas coisas que eu ainda percebo que eu sou muito deficiente, muito desumano, muito em falta. Mas a minha segurança de salvação, você pode dizer assim, a minha segurança não está no meu caráter, na minha perfeição, mas está na minha confiança que eu coloco no caráter de Jesus de Nazaré, no caráter de Deus. Pela graça, sois salvos. Ninguém foi salvo porque foi um bom crente. Ninguém é salvo porque frequentou a igreja durante muitos anos, porque deu ofertas generosas para construir um templo em algum lugar. Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi o santo, ele foi o perfeito, ele foi a doação de Deus, o Cordeiro de Deus, que tirou o meu pecado e o seu pecado e nos ofereceu a possibilidade de uma nova vida. Aleluia. É bonito perceber isso nos evangelhos. Mas estava lá os 3 grupos. Pessoal consumidor de milagres, pessoal simpatizante, reverente, admirava Jesus, mas não foi além de uma admiração, de uma simpatia. E o pessoal que foi além e que decidiu responder ao convite de Jesus
para se tornar um discípulo dele, comprometido com ele e com a sua missão e com o reino de Deus. Talvez alguns discípulos tenham começado como interesseiros, né? Tenham chegado lá pelo milagre. A dor apertou, o sofrimento bateu a porta, e sem saber para onde olhar, não é? Olhou na direção de Jesus e nele encontrou resposta para a sua vida. E tocado, não é, pelo milagre, como aquele leproso que se voltou para o seu Jesus de todo o seu coração. Alguns talvez tenham se aproximado, não eram pessoas muito carentes do ponto de vista material ou físico, mas da alma, carência de alma, uma carência de direção para a vida. A mulher samaritana que conversa com Jesus à beira do poço de Jacó não é uma mulher doente, nem é uma mulher do ponto de vista aparentemente material carente. Havia sido casado, embora tivesse uma vida irregular aparentemente, 5 maridos, aquele não era o marido dela atualmente com quem ela convivia, mas ela não estava doente, ela não foi procurar Jesus, é Jesus que esbarra com ela no poço, né? Mas aquela mulher é tocada porque ela, embora não tivesse carências talvez do ponto de vista material ou físico, nenhuma doença, não é? Mas ela foi tocada pelo ensino, pela palavra de Jesus, e ela se dobra a isso, reconhece isso, convencida pelo Espírito de Deus, não é? E ela se torna missionária, uma evangelista no meio da sua cidade, convida todo mundo para conhecer Jesus lá, não é? Aquela mulher também chegou talvez no primeiro momento admirada. Ela pergunta para Jesus: olha, eu tenho aqui umas questões religiosas para perguntar, eu estou em dúvida, eu aprendi na minha tradição religiosa que é nesse lugar que eu tenho que adorar, mas já ouvi os judeus falando que é lá em Jerusalém, eu queria uma resposta, é em Jerusalém, e é aqui onde é que eu adoro. Jesus vai respondendo: oh, nem lá, nem cá, é em espírito e em verdade, o novo tempo chega. E ela é tocada por aquela palavra, e ela, de admiradora, não é? De simpatizante, não é? Ela se torna um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Talvez muitos de nós sejamos aqui, tenham vivido experiência parecida, porque ainda hoje, gente, ainda hoje, é possível identificar esses 3 grupos. Ainda hoje, tem gente que passa pela experiência do Evangelho, passa por uma experiência de igreja, vem a um ambiente como esse, uma celebração de culto, interessada na solução de um problema. E o que a gente deve fazer? Deve acolher. Deve acolher. A nossa tendência no dia a dia comum, nos nossos relacionamentos, quando a gente tem a sensação que está diante de alguém que se aproximou com outras intenções, um interesseiro, uma interesseira, é às vezes fazer algumas provocações ou confrontar, fazer alguns testes. Isso não é graça. A graça acolhe, mesmo desconfiando do outro às vezes, mesmo desconfiando da sinceridade, da intenção, mas a gente se despoja de um espírito de julgamento, porque afinal de contas, de fato, só quem conhece o coração do homem é o Senhor, e esse papel de julgar não nos cabe, embora possamos e devemos ser prudentes na administração dos recursos e das oportunidades que Deus nos dá. Mas quando a gente está diante de um interesseiro, a gente procura ajudar, procura servir, não fazer julgamentos. Há muita gente que vem e que lê coisas do Evangelho, que frequenta uma igreja, que vem e faz parte do nosso convívio, se não literalmente do convívio do espaço da igreja, da liturgia, do culto, do programa, dos eventos da igreja, mas no convívio com a gente, e gosta de conversar com a gente, quer saber a nossa opinião sobre o Evangelho, surge um assunto polêmico, né? Esses dias alguém mandou um WhatsApp para mim, não é que são, mas me perguntando por um pronunciamento do Papa Francisco. Eu nem sabia que o Papa Francisco tinha feito aquele pronunciamento. Disse: olha, o Papa Francisco disse isso, eu ouvi falar que o Papa Francisco falou tal coisa. E aí, você não é pastor, não é? Então talvez você possa me ajudar a pensar sobre isso, embora essa pessoa não tenha um compromisso efetivo com uma igreja local. Então, há muita gente assim. O que a gente faz? A gente também acolhe. Procura dar as respostas sinceras, as perguntas, quando são feitas de modo sincero. Faz como Jesus fez, a gente também acolhe. Mas, olha aqui para mim, as pessoas com quem Jesus conta são os discípulos. No domingo passado, nós pensamos nesse tema, minha parte do reino, a partir da história de Esther,
E o foco era um pouco o indivíduo, a gente, eu e você, a gente pensar no nosso dia a dia, né, no exercício da nossa profissão, da nossa rotina semanal, e como é que a gente, a semelhança de Esther, lá no palácio, né, de Xerxes, exercer influência. A gente também pode, né, a gente pensar sobre isso, como é que a gente pode exercer influência, né, usando os recursos, os meios que nós temos. Hoje a gente vai dar mais um passo nessa direção, de pensar sobre isso, mas pensar um pouquinho também de modo mais coletivo. O nosso grande chamado como igreja é para formar discípulos de Jesus. Você entende assim? O conceito de igreja, à luz da Bíblia, é uma comunidade de homens e mulheres que assumiram que Jesus é o Senhor da vida delas. E porque assumiram que o Senhor Jesus é o Senhor da vida delas, entregaram para Deus, através da fé em Jesus, o governo de suas vidas, e agora estão procurando viver suas vidas à luz do Evangelho de Jesus, da vida de Jesus, do chamado de Jesus, da convocação de Jesus como discípulos dele, para vivermos segundo a sua vontade. E a gente se reúne como comunidade para se encorajar, para se apoiar, para crescer junto, né? E para realizar a missão do reino de Deus, de expandir o reino de Deus. Orar para que o reino de Deus venha, a vontade do Senhor seja feita na terra como no céu. Orar para que esse reino, através da pregação do Evangelho e da vivência do Evangelho, alcance os confins da terra. Se a gente perder isso de vista, a gente tem a grande tendência, e eu tenho a impressão, é uma impressão minha, talvez eu possa estar errado, mas eu tenho a impressão que quando a gente perde isso de vista, a gente tende a se render aos simpatizantes e aos interesseiros, como comunidade. A gente começa a pensar em como é que a gente faz para falar coisas diferentes, para todo mundo achar incrível o que a gente está falando. E quero confessar a vocês, como pastor, com a responsabilidade, e sei que o pastor Samuel está aqui, e muitos irmãos que não são pastores, que são líderes da igreja, que pregam, músicos, os músicos. Às vezes a gente tem que lidar com essa sensação de conflito entre ser criativo, porque é importante que haja dinamismo na nossa, por exemplo, nossa dinâmica de culto, mas ao mesmo tempo ser focado de que o centro desse culto é Jesus, não é nenhum de nós, não é você. Nos reunimos aqui por causa de Jesus. E a pessoa mais importante nesse local, e o nome mais importante desse local, é o nome de Jesus de Nazaré. Ele está acima do nome dos fundadores dessa igreja. Ele está acima do nome dos contribuintes dessa igreja. Ele está acima do nome da liderança desta igreja. E o nome dele está acima do nome do pastor dessa igreja, dos pastores dessa igreja, entre eu e Davi e qualquer outro que possa haver. Se a gente perde isso de vista, a gente começa a pensar como é que eu digo alguma coisa interessante para ter a igreja cheia de gente simpática ao Evangelho. A gente começa a ficar pressionado pela sensação de desejar que as pessoas visitem a nossa igreja e digam: gostei muito de lá. E é muito bom quando a gente traz pessoas à igreja, os nossos convidados e amigos vêm, e eles saem falando muito bem da nossa igreja. Mas sabe o que é melhor? É melhor quando eles dão um segundo passo, e não apenas dizem que esse lugar é bacana, que gostaram do que viram aqui, mas que eles querem saber como é que eles firmam compromisso com Jesus na vida deles. Porque se o máximo que a gente conseguir das pessoas é elogio do nossa música, do nosso culto, do nosso evento, e de que nós somos muito dinâmicos, nós não conseguimos mais do que simpatizantes. E ter simpatizantes é não ter nada no final das contas, que colabore efetivamente para o reino de Deus. Que dirá da tentação de oferecer um milagre fácil? Aí é maior ainda, de nos rendermos como igreja a uma agenda que procura ser apenas solucionadora de problemas. Há igrejas tão comprometidas, há igrejas que às vezes não têm compromisso de graça e compaixão, e a gente precisa ter, a gente vai ler um texto sobre isso, mas entenda, são tentações que a gente tem quando a gente está diante da multidão, a gente deseja ter uma multidão. Aliás, ter uma multidão é uma tentação para toda e qualquer igreja nos dias de hoje, especialmente nos dias de hoje. Mas alguém já disse, para mim faz sentido, não sei se faz para você, que o sucesso de uma igreja, se é que a gente pode falar de sucesso, quando se fala de igreja, não está no número de pessoas que frequentam o culto dela, mas no número de pessoas que são tocadas e transformadas pelas pessoas que frequentam o culto dela.
É fácil contar cabeças aqui. Mas contar as cabeças que são tocadas pelo Evangelho através das cabeças que passaram por aqui, não dá para contar. Não tão fácil. A questão não é quantas pessoas nós temos hoje aqui, mas quantas pessoas serão tocadas pelos que vieram aqui nessa noite, ao longo dessa semana. Quantas eu vou tocar com o Evangelho de Jesus e quantas você vai tocar com o Evangelho de Jesus. Alguém já disse, isso para mim faz sentido, que é por aí que a gente deveria avaliar o quanto nós estamos sendo poderosos, eficazes e alinhados com o reino de Deus. Para pensar sobre isso de maneira mais estruturada, à luz da Bíblia, vocês estão pensando que eu estou falando fora daquilo que a Bíblia ensina? Lucas capítulo 10 é o texto para a gente ler e refletir. Abra a sua Bíblia então no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu os convido a lermos esse texto do Evangelho então de Lucas, capítulo 10, o título, na minha versão, acho que a maioria das versões tem um título semelhante, descreve um comissionamento de 70 discípulos, ou 72 discípulos. Algumas versões descrevem 70 e outros 72. A partir do versículo 1 de Lucas capítulo 10, nós lemos assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Mas quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. E não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Verso 17, diz: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus.
Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém. Gente, que texto desafiador. Que texto desafiador. Jesus tinha muito mais do que 12 discípulos, tinha 12 apóstolos, mas muito mais. Esse texto nos garante isso. Há uma versão em manuscritos diferentes, uma aponta na direção de 70, outra registra 72, a NVI fez opção de registrar 72. 72 discípulos, comissionados por Jesus. E Jesus parece que tem uma agenda, ele vai passar por uma determinada região, ele abre o seu planejamento estratégico, né, de pregador, de evangelista, daquele que leva a palavra do reino, a pregação do reino, e ele diz para os discípulos: olha, vocês vão 2 a 2, se reúne, faz duplas e vão 2 a 2 por onde eu vou passar. E ele dá algumas instruções, ele dá algumas orientações, ele firma alguns valores na conduta dos seus discípulos, estabelece alguns critérios, né, de comportamento e os dispensa. O texto não diz, a não ser o relatório, mas a gente tem a impressão que até o versículo 16 o que nós temos é a instrução. Entre o versículo 16 e 17 nós temos a execução da instrução, mas a Bíblia não registrou. Aí no 17 já registra eles voltando da missão, trazendo relatório para Jesus, entusiasmado com muitas coisas que viram e experimentaram. Jesus os convida então para um lugar à parte, conversa um pouco com eles, se exulta com alegria, né? Celebra, adora, né? Louva o Pai, louva o Senhor, né? E os congrega em torno de si, e mais uma vez, né, lhes dá algumas instruções e pontua e sinaliza algumas coisas do relatório deles que ele acha que é importante. Quanta instrução aqui! Algumas coisas sobre a nossa caminhada como discípulos de Jesus, como uma comunidade de igreja de Jesus. A primeira coisa, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta aí, ok? Não temos projeção hoje do PowerPoint, eu queria que você acompanhasse. Eu quero destacar aqui esse primeiro verso aqui. O verso 1 diz que depois disso o Senhor designou os outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele. Depois disso o quê? Depois disso o que está aqui registrado no capítulo 9, de um modo especial, eu diria do verso 57 ao 62 do capítulo 9, essa conversa com algumas pessoas que queriam seguir Jesus, talvez algumas pessoas que admiravam Jesus, no meio da multidão, gente simpatizante, gente que pensou, mas na medida em que foi desafiado por Jesus a entregar o governo de suas vidas ao senhorio do Senhor, resistiram a isso. E Jesus então diz, o texto de Lucas, depois dessa conversa, então ele reúne aquele pessoal que deu um passo à frente, que não apenas buscou por interesse, o que é muito legítimo, e não só o buscou porque o admirava, o que também é muito legítimo, louvável, mas teve seu coração rendido à verdade do Evangelho, e entendeu, a despeito de toda a revisão de vida que o Evangelho impõe a todos nós, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, esse processo impõe a todos nós uma revisão de vida, e é por causa dessa revisão de vida, que muita gente fica só no nível do interesse, da cura e do milagre, né, do socorro, é por causa dessa revisão de vida, que muita gente se mantém à distância, admirando o Evangelho, apreciando Jesus de Nazaré à distância, sem nunca se enganjar. Mas quem está disposto a abrir o coração para o Senhor e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida como um livro aberto, né? Como diz a canção, entra na minha história, entra na minha casa, né? E revisa a minha história de vida para que eu seja segundo a tua vontade. Esse grupo que se reúne como discípulo é o grupo que Jesus comissiona. Querido, que tremenda responsabilidade. Ele não comissiona interessados, ele não comissiona interesseiros, ele comissiona homens e mulheres que são discípulos dele. Amém?
Você é discípulo de Jesus, amém? Amém. Não significa que seja fácil. E o texto nos mostra alguns desses desafios, desse processo. E o primeiro deles está aqui no verso 1 mesmo. É que essa experiência é uma experiência comunitária. Preste atenção nisso. Jesus os envia 2 a 2. Agora me ajuda aqui, os irmãos de matemática, me ajudem aqui rapidamente. Quantos eles eram? 70 ou 72, depende da versão. Ok, vamos trabalhar com o número 72. Jesus os coloca em dupla. Quantas duplas tem? 36 duplas, tá certo? 36 duplas. Essa dupla ia por onde ele ia passar. É o pessoal que vai divulgando o evangelho. Diz, Jesus está vindo aí, nós somos a comissão de frente, porta-voz, não é dele, a gente quer anunciar que ele vai vir e que ele tem uma palavra, né, de vida e tal. E ele vai na frente, é o pessoal que vai na frente preparando. Por que Jesus não mandou um a um? Era mais gente, mais cidades, mais gente trabalhando ao mesmo tempo. Eram 72 pessoas ou 70 pessoas juntas ao mesmo tempo, cada um para um lugar. Eu acho que essa prática, esse gesto, esse arranjo de Jesus já nos ensina e reforça algumas outras coisas que a Bíblia ensina. De que a vida cristã, a vida de caminhar com Jesus é uma vida em comunidade. O Senhor não conta com heróis solitários, com discípulos como se fossem cavaleiros solitários, né? Lutadores pela causa do evangelho solitários. Então, não existe o cara no evangelho de Jesus, né? Sujeito que chega, não tem o Superman, nem a supermulher ou a Mulher Maravilha. Somos todos homens e mulheres cheios de fragilidades, e por isso a gente tem que andar junto. Por causa daquilo que Eclesiastes ensina. Melhor é serem 2 do que 1. Ele diz lá, você lembra as vantagens? Me ajuda aí com o texto. Interaja um pouquinho comigo. Melhor serem 2, lá em Eclesiastes. Por quê? Tem melhor... Isso, não entendi muito bem, mas eu entendi, mais ou menos um ou outro. Tem? Se um cair, o outro levanta. Mas ai do que tiver, só se cair, quem vai levantar? 2 tem melhor paga do seu? Lucra mais. Lucra mais. Você sabia que isso é verdade, inclusive? A impressão que você tem, não é? Quando você casa, e tem aqueles engraçadinhos, né? Que você tem o dobro de dor de cabeça, é isso? Quando casa, do que quando tem como solteiro, né? E o dobro das despesas. Mas sabia que está comprovado que os casados prosperam mais que os solteiros? Você não sabia disso? É verdade. Há uma cooperação, uma cumplicidade ali, seja porque os dois trabalham, só um trabalho, mas estatisticamente está comprovado. Não é? Há inclusive um autor que escreveu sobre isso, dizendo assim, que casais inteligentes enriquecem juntos. Né? Então, se você é um casal e não está enriquecendo, você não é inteligente, você entendeu? A mensagem do livro. Eu queria conversar com o Gustavo Sebastião para falar sobre esse título do livro. Eu não gostei muito desse título, não é? Mas qual é o princípio que ele trabalha? Que 2 pessoas juntas podem gerar mais renda. É o que Eclesiastes diz. 2 pessoas têm melhor paga do seu trabalho. E 2 juntas, elas podem o quê? Resistir às pressões. Então eu creio que é este o pano de fundo da lógica e do arranjo de Jesus, quando ele reúne o grupo e diz, olha, vocês têm uma grande tarefa, vocês são meus discípulos, eu estou comissionando vocês, eu vou enviar vocês, mas você precisa ir 2 a 2. Não pode ir sozinho, porque a caminhada cristã ela é melhor desenvolvida, ela é aperfeiçoada na comunidade, na conversa com alguém. Isso pode representar um grande desafio para alguns de nós. Alguns de nós somos extrovertidos e dados aos relacionamentos. Outros são mais introvertidos, são mais voltados para a tarefa, para coisas, não é? Do que para as pessoas. Agora, a gente não deve confundir extroversão com a capacidade de conviver. Porque mesmo as pessoas, às vezes, introvertidas, são capazes de estabelecer vínculos e relacionamentos. E é interessante que o que a Bíblia vai nos recomendar, não apenas essa referência do texto, mas há tantas outras, não é? Como, por exemplo, o autor de Hebreus, quando diz assim, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Mas, não é? Estejam juntos para encorajar o amor e as obras, ainda mais que você vê que se aproxima aquele dia. A ideia é que a gente possa ter um grupo de partilha, um grupo de pessoas com quem a gente possa confiar, orar, com quem a gente dá liberdade de dar conselhos à nossa vida.
Isso pode ser um grande desafio para nós, né? Quando a igreja se organiza em grupos de homens, em grupos de mulheres, quando a igreja organiza uma atividade de segmento de jovens, quando a igreja organiza um jantar romântico, isso faz parte do programa da igreja, porque nós entendemos que a vida cristã é melhor vivida quando ela é vivida em comunidade, quando os vínculos vão se estabelecendo e a gente cria amigos que têm a mesma visão de vida, o mesmo projeto de vida espiritual. Porque na maioria das vezes, nós, e talvez vocês muito mais do que eu, por causa da minha condição de pastor de igreja, nós convivemos com muita gente que não tem o coração voltado para o reino, para o evangelho, para as coisas de Deus. Alguns, mesmo sem saber, são até adversários, porque são escarnecedores e às vezes têm um comportamento provocativo, né? Ou provocador da gente. Mas provocador da gente, né? E a gente vive aí fora bombardeado por tantas influências de filme, de música, de ambiente, de lugares, do negócio que a gente faz. Se a gente não tem um outro grupo para fazer o contrapeso, né? Um grupo de irmãos, amigos, com quem a gente compartilha a nossa vida, a nossa luta, as nossas dificuldades, a gente ora junto, fica muito difícil resistir às pressões dessa vida. Por isso que a gente pensa em GPS, chama você para ir para casa de alguém estar junto, porque nós acreditamos que a caminhada cristã ela é em comunidade. Amém? Está claro? Isso é importante, você precisa encontrar o seu grupo. Mesmo os casais. Eu aprendi bem cedo, eu e Renata aprendemos cedo, de que nenhum casal, queridos, olha aqui, nenhum casal se basta. Casais precisam de outros casais. Casais precisam de outros casais para ser amigo. O homem pode dizer, a minha melhor amiga é a minha esposa. A esposa pode dizer, o meu melhor amigo é o meu marido. Mas nenhum dos dois deveria dizer, meus únicos amigos é a minha esposa ou meu marido. Então eu iria dizer, se além da minha esposa, que é muito amiga, eu tenho mais fulano, beltrano, ciclano, meus amigos, gente para quem eu posso ligar, pedir ajuda, socorro, ou simplesmente marcar um churrasco para rir da vida, rir das coisas. Gente que eu possa ter despojado, né, estar à vontade com eles, gente que eu tenho afinidade. Quem são essas pessoas? Preferencialmente aquelas pessoas que de alguma forma o coração estão alinhados com o coração de Deus, com a missão do Senhor. Amém? Esse é o primeiro princípio, um valor afirmado aqui. Mas há mais. Eu percebo que os discípulos, versículo 1 aqui entrando ainda, no versículo de número 2, eles são enviados por Jesus adiante dele a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E disse então, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Portanto, orem, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Os discípulos são porta-vozes do Senhor Jesus. O que eu sou? Qual é a minha parte no reino? Qual é a sua parte no reino? Qual é a nossa parte como igreja no reino? Anunciar o reino. Falar de Jesus. Apresentar Jesus às pessoas. Essa é a parte que nos cabe de um modo essencial. Mas é possível perceber um pouco isso melhor no texto. Veja o versículo 5, por exemplo. Quando entrar numa casa, digam primeiro o quê? Paz. Então, quando você entrar numa casa, a pergunta não é, tem um cafezinho aí? Porque, não, tá certo? Está errado. Não é? A pergunta, não é pergunta, né? A primeira fala é paz a esta casa. Shalom, né? Discípulos são um prenúncio da chegada de Jesus. Eles vão adiante dele. De certa forma, ainda hoje nós, como discípulos de Jesus, lá na faculdade, lá na escola, lá no meu bairro, lá com a minha família, eu vou como um representante de Jesus. Isso significa, versículo 5, que eu sou uma ponte para a paz, que eu sou um portador da paz, que o meu papel como representante de Jesus e do reino é promover a paz do homem com o homem, a paz do homem com Deus, a paz do homem consigo mesmo, pela graça do Evangelho, pelo perdão dos seus pecados. O verso 9, vamos lá para o verso 9. Jesus diz para eles, curem os doentes que ali houver. Como porta-voz do Senhor,
Nós devemos servir com compaixão, encontrar a necessidade, olhar para o doente, para o carente, e ajudá-lo e assisti-lo. Mas o texto diz mais. O texto diz que a gente deve dizer: aquele a quem nós servimos, que estava doente, que fomos agentes de cura, Jesus disse para ele que eles deveriam dizer uma coisa. O que ele disse que deveriam dizer? Verso 9, a última parte. O reino, verso 9, o reino de Deus está próximo. Como é que está aí? Alguém tem uma versão diferente? Pode ler em voz alta. Está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Mas a ideia é a mesma, você entende? Então presta atenção, nós somos portadores da paz, somos pessoas que entram nos ambientes e de alguma forma a nossa presença é uma presença pacificadora, é uma presença de reconciliação. Aliás, é isso que Paulo diz aos Coríntios, que ele nos reconciliou com Deus e nos deu um ministério, um serviço, um chamado. Qual é o ministério chamado? De reconciliadores, do homem com o homem, do homem consigo mesmo, do homem com Deus, do homem com este mundo criado. Somos pacificadores, reconciliadores. Mas nós somos agentes da compaixão de Deus, que ajuda as pessoas a encontrar solução para os seus problemas, que ajuda o carente, o doente, o necessitado, que demonstra compaixão, mas que também não apenas faz alguma coisa de beneficência, de boa obra, mas que tem um discurso. Olha aqui, tem crente e tem igreja, como comunidade que às vezes enfatiza o discurso e negligencia o fazer, a cura. Tem igreja que enfatiza tanto a cura, a prática, que vira uma ONG, porque não quer misturar as duas coisas. Deixa eu dizer para você, as duas coisas estão misturadas para quem é discípulo de Jesus. Nós não curamos as pessoas porque queremos pregar o evangelho para elas. Nós servimos as pessoas, montamos projetos sociais, distribuímos cesta básica, visitamos os doentes, nos sensibilizamos com as carências das pessoas, as nossas, domésticas, mas as de fora, independente dessas pessoas serem membros ou não da igreja, independente delas tomarem uma decisão de frequentar ou não a igreja. Isso é graça. Mas se a gente faz só isso, a gente reduziu o nosso papel a uma ONG sensível às carências e os males da sociedade. Nós temos uma mensagem, nós temos uma fala, nós temos um discurso, nós temos um valor, nós temos uma mensagem para compartilhar, nós temos um anúncio para dizer. Então, diante de alguém que aparentemente não tem nenhuma carência, prevalece o discurso. Diante de outro que tem carência, eu entro como agente de ajuda, de apoio, para que a carência seja solucionada. Mas ainda assim eu preciso também, em algum momento, dizer, bom, além disso, além da cura para o corpo, existe uma cura para o espírito. Isso tem a ver com o evangelho, tem a ver com Jesus. Eu queria te falar sobre isso. Amém? É preciso fazer e é preciso falar. É preciso falar e é preciso fazer. Eu olho para o verso 5... que diz, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele. Verso 7, fique naquela casa, coma e beba o que lhe der, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Aí verso 8, agora fala quando entrar em uma cidade. Interessante, verso 5, quando entrar numa casa. Verso 8, quando entrar numa cidade. Como discípulos de Jesus, nós transitamos na cidade e nas casas. Nós somos convidados a nos relacionarmos com as pessoas de forma individual, pessoal, e nos relacionarmos de um modo comunitário, social. Então nós somos convidados, como discípulos de Jesus, a ser sensíveis a este homem que tem nome. Mas às vezes há uma massa de pessoas que a gente nem sabe. Por exemplo, quando a gente se mobiliza com alguma oferta para algum projeto social, a nossa convenção tem uma associação beneficente. E quando a gente se mobiliza para algum tipo de esforço em favor de gente que a gente nem conhece, o que a gente está fazendo é ser sensível para a cidade, ajudando a massa, a cidade, tornar a cidade um lugar melhor, onde o reino de Deus venha para a cidade. Mas isso também não exclui a relação individual, uma coisa não concorre com a outra. Outra coisa que eu percebo nessa afirmação é de que, de um modo específico, há uma recomendação para que a gente se relacione com as pessoas de maneira próxima e intencional. Olha aqui para mim. Discípulos de Jesus
não são reativos. Os discípulos de Jesus são proativos. Amém? Então diz para quem está do lado assim, para despertar, seja proativo. Assim, para dar uma despertada aí, seja proativo. O reativo é quem reage ao problema, não é isso, gente? E o proativo é quem procura se antecipar ao problema. Basicamente é isso. Eu olho para esse texto e vejo Jesus dizendo assim: não espere o convite para entrar na cidade, entre na cidade. Não espere o convite para entrar na casa, entre na casa. No bom sentido. Ou seja, crie vínculos. Não sai de casa em casa, estabeleça relacionamentos intencionais, duradouros. Às vezes nós queremos ganhar, entre aspas, se é que a gente pode usar essa expressão, eu uso ela, eu estou usando ela, eu espero que você entenda, não é? Porque a gente depende do Espírito Santo de Deus, amém? A conversão é uma obra do Espírito Santo de Deus. Mas, voltando à expressão, a gente quer ganhar uma pessoa para Jesus, né? Dando um monte de versículo bíblico, ensinando, falando um monte de coisa para elas, pregando assim, a gente às vezes fica até preocupado, eu não sei, tenho receio de falar, e se ela me perguntar alguma coisa que eu não sei dizer, e lá no meu colega de trabalho, se eu falar alguma coisa, mas talvez você não tenha que falar nada, tem que ser um instrumento da paz, no primeiro momento. Sentar com ele à mesa na hora da refeição, você faz a refeição com quem? No seu intervalo de almoço, sentar com ele. Sentar com as pessoas não só para fechar negócio, sentar com as pessoas para conhecer as pessoas. Olha que referência interessante no texto. Sentem à mesa com ela, como do que ela vai te servir, né? A gente, na função do pastor, às vezes a gente é facilitado muito disso, porque às vezes uma pessoa, um membro da igreja, diz: pastor, vim visitar aqui meu parente e tal, porque o senhor prega melhor, fala melhor, né? A gente vive essa experiência, e eu tenho vivido essa experiência, né? Às vezes de sentar algumas mesas às vezes fartas, e outras que também farta bastante coisa, né? E a gente vive essa dinâmica, mas eu acho que isso faz parte do evangelho, não só para pastores, para todos nós. A gente precisa aprender essa sensibilidade de estar com as pessoas, de criar vínculos, sermos intencionais nisso. Isso leva tempo mesmo. Daí a recomendação: vá leve, não leva muita coisa pesada, não leva mochila, bagagem pesada, mala, vá com a mochila leve. Tá certo? E a ideia de não fique saudando ninguém pelo caminho, porque naquele contexto significava demorar um pouco, né? Não é que você vai passar por alguém conhecido e não vai dar nem rolar, não é isso, né? Hoje é outro contexto, mas qual é a ideia? A ideia é de que a gente deve investir de modo intencional, né? E não se permitir embaraço, nem se permitir nada que roube da gente o tempo que a gente deve investir nesses relacionamentos. Os discípulos de Jesus são pessoas que de um modo intencional estão tentando criar relacionamento. Eles estão olhando para a cidade, caminhando pelas ruas da cidade, vendo o que podem fazer para abençoar a cidade, mas estão olhando para as pessoas, para os indivíduos, para as famílias, para o colega do trabalho. Aliás, isso não é estranho, olha aqui para mim. A gente vai fazer um esforço enorme financeiro, de mandar um recurso financeiro para um projeto missionário lá do outro lado do planeta, que a gente não sabe quem são as pessoas, como está, mas a gente foi tocado por um apelo missionário, a gente faz um esforço danado. Mas tem alguém do nosso lado, na porta da gente, à nossa frente, e a gente às vezes não demonstra nenhuma compaixão, nenhuma graça, nenhuma sensibilidade. E se a pessoa começa a contar uma dificuldade, diz: essa pessoa é complicada demais, vive enrolado, vive assim também, não é? Mas às vezes a gente vê. Então, as duas coisas precisam acontecer, né? Às vezes enviar, sim, lá para o outro lado do planeta, um recurso financeiro, ou as nossas orações, né? Mas saber o nome das pessoas que estão próximas da gente, o endereço delas, a casa delas, ouvir suas histórias. Isso requer tempo, paciência, requer que você e eu desaceleremos um pouquinho dos interesses da nossa vida, porque se eu e você permitirmos que na nossa agenda só haja os nossos interesses, a gente não vai ter tempo para nada. Talvez para os amigos, talvez para ir à igreja de vez em quando, alguns nem tempo para isso têm, né? Tem pessoas que alguns nem para isso têm tempo, né? E para mais nada. Mas discípulos de Jesus são pessoas assim, focadas, intencionalmente, elas olham, percebem, criam vínculos, se aproximam das pessoas, sentam à mesa com elas, conversam, ajudam, são instrumentos de compaixão e cura, e também falam do reino. Amém? Discípulos são ainda pessoas que, por isso mesmo, têm, verso 2, essa clara consciência da dependência de Deus. O que diz o verso 2? Jesus diz: a colheita é o quê? Grande, é enorme. E os trabalhadores, gente?
Ele usa uma imagem do campo, da agricultura. Ele diz, ser discípulo neste mundo, nas cidades onde vocês vão, é muito parecido com uma colheita. Tem muita coisa para fazer, muita gente, muita demanda, muita gente para ser curada, muita gente para se escutar, muita gente. E vocês são poucos. Jesus está sublinhando o fato de que, como discípulos dele, vivemos a vida cristã como discípulos de Jesus é um grande desafio, às vezes um grande peso. É ter que lidar constantemente com a sensação de que nunca se fez o suficiente. Você já teve essa sensação? Eu acho que isso é permanente de crente focado. Quando o crente é focado no Evangelho em Jesus, na sua vida cristã, e ele vive de maneira intencional, ele tem que lidar com essa angústia. Puxa, eu não disse tudo, acho que eu vou precisar de um outro óculos. Ele diz, puxa, por que eu não falei dessa maneira? Por que eu não fiz daquela forma? Por que eu não visitei? Aquela sensação. Eu e o Renato viajamos para São Paulo uma ocasião. Uma pessoa nos pediu, tem uma pessoa lá em São Paulo. E era longe do nosso caminho, tínhamos que passar por lá, né? Era um desvio do caminho. Na verdade, nós fomos para Águas de Lindóia. E alguém nos deu a sugestão que a gente pudesse esticar lá na capital e tal. Enfim, a gente acabou não indo. E depois eu carreguei um peso durante muito tempo. Por que eu não fui? Por que a gente não deu um jeito? Né? A gente estava indo para uma conferência, um congresso. Era para nós, naquele momento, um desvio de rota, mas ao mesmo tempo não era tão absurdo. Mas a gente achou que era um desvio de rota. Implicava em despesa, implicava em tempo, implicava em tantas coisas. Eu não sei se você tem que lidar com esse sentimento, mas quando você carrega essa sensação, esse compromisso, esse senso de que eu preciso fazer alguma coisa, a gente tem que lidar com essa sensação de que, puxa, eu não falei, eu não fiz tudo que eu podia. Qual é a solução? Orar e dizer, Senhor, tem misericórdia. Eu quero fazer mais, mas não consigo. Eu queria ter dito mais, mas não sabia o que dizer. Eu queria ter ido, mas eu demorei. Eu queria ter ligado Jesus, mas eu tive medo de ligar, tive vergonha de ligar. Já liguei para tanta gente, não queria ser chato, mais um chato. Eu estava sentado do lado dele, ela me contou uma história, ele me contou uma história. Eu queria ter virado para ele e pregado o evangelho e no final falado para ele que eu ia orar por ele. Mas eu sou tímido demais, Senhor, me perdoa. Discípulos de Jesus têm que lidar com essa sensação de que sempre há muito a ser feito. Mas são pessoas que por isso mesmo vivem na dependência de Deus, de joelhos dobrados, dizendo, Senhor, desperta mais gente para isso, amém? Manda gente, levanta pessoas, o trabalho é maior. O trabalho não só é maior, diz o verso 3, o trabalho é arriscado, gente. Olha como é que Jesus falou isso aí. Vão, eu estou enviando vocês como cordeiro entre o quê? Entre lobos. Entre lobos. O trabalho arriscado. Discípulos não são ingênuos. Discípulos não são bobos. Discípulos são simples como as pombas. E são prudentes como as serpentes. Segundo Jesus, a gente deve ser assim, né? Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Queridos, há risco, há rejeição. Olha o que diz o verso 10. Quando entrarem numa cidade e não forem o quê? Verso 10. Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos. Às vezes nós não somos bem recebidos. Às vezes somos caluniados. Às vezes somos traídos. Às vezes somos preteridos. Às vezes somos objeto de deboche, de provocação. Trabalho é pesado, irmãos. Às vezes temos que lidar com doentes difíceis. Não é? Alguns doentes são fáceis, é um resfriadinho, mas alguns estão no estado terminal. Às vezes socorrer uma pessoa, entre aspas, figura de linguagem, resfriado é mais fácil, mas socorrer alguém que está fazendo um tratamento prolongado para uma doença grave é mais complicado, né? Diante de todo esse quadro que é desafiador da luta, da vida cristã, que Jesus diz para a gente, ore, amém? Ore. Quando a gente está envolvido, olha que bonito, com a missão, com o ser discípulo, sabe qual é o tema da nossa oração? A missão. Interessante. A única oração que Jesus nos ensinou ao fazer, ele nos ensinou a pedir algumas coisas nela. E uma coisa que ele nos ensinou a pedir foi o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só isso.
Ele desafiou a gente, dizendo: a gente não tem algumas coisas porque a gente não pede. Né? Pedi e dá-se-vos-á. Bateis. E a gente costuma relacionar essas referências a nossas necessidades pessoais com muita frequência, né? Está desempregado? Pedi o emprego, pede o emprego, ora pelo emprego, faz jejum pelo emprego. Está doente? Ora pela cura, faz jejum pela cura, e clama pela cura, e manda os seus irmãos orar pela cura. Está em conflito em casa, marido e mulher estão brigando, estão se entendendo, o casamento está correndo risco de acabar. Ora, pede oração, ora pelo casamento, ora pela solução, ora para que haja paz, harmonia. Mas quando a gente começa a viver o Evangelho como discípulo de maneira consciente e intencional, e a gente começa a abraçar a causa do reino, sabe o que entra no nosso motivo de oração também? O reino. Ah, Senhor, lá no meu trabalho tem um cara de trabalho, colega, eu quero chegar para ele, não sei como que eu chego. Acho que ele tem coração duro, Senhor, eu queria dar uma palavra para ele. Ah, Senhor, meus vizinhos. Ah, Senhor, a minha família. Eu vou lá para aquele churrasco de família, e eles riem tanto, falam tanto do Evangelho. Eu queria chegar junto lá e falar de Jesus, mas estou pensando que eu não quero ser chato. Mas ao mesmo tempo eu estou de churrasco em churrasco, de festa em festa, de celebração em celebração, trocando presente com os meus amigos, fazendo reunião com a família, celebrando aniversário, e não estou mencionando quantos crentes fazem uma festa de aniversário, nem faz nenhuma oração, enche a casa de gente. Enche a casa de gente, de amigo, de convidado, canta parabéns, lê o bolo, parte o bolo. É porque eu só penso em leitura, minha cabeça pensa como isso. Parte o bolo, é isso? Não faz nenhuma oração. Pausa, porque vocês sabem, vocês são meus amigos, vocês são todos bem-vindos à minha festa, mas eu sou discípulo de Jesus, sou uma discípula de Jesus. Eu queria, antes de fazer partir o bolo, queria dizer para vocês, a melhor coisa da minha vida, hoje que eu estou fazendo aniversário, é ter Jesus. E eu queria isso para vocês. Tá bom? Acabou. Quero fazer uma oração. Chamei o pastor da minha igreja. Não precisa nem chamar o pastor, não. Chama um irmão da igreja que não seja pastor. Eu quero chamar fulano de tal para vir aqui. Fica até mais fácil. Menos barreira, né? Barreira, pastor é um título que pode gerar barreira. Ou simplesmente você. Quando a gente está envolvido como discípulo de Jesus, com a visão do reino, a gente ora pela seara, por trabalhadores pela seara, e não só pelas nossas necessidades. Está claro isso? Amém? Já estou terminando a minha introdução, irmãos. Eu quero agora focar o sermão no texto aqui, verdade. Agora, vamos lá. Eu quero terminar, de verdade. Estou brincando, mas agora falo sério. Estou brincando, mas falo sério. Que coisa confusa esse negócio que eu falei, né? Versículo 17, gente. Os 72 voltaram. Voltaram como, gente? Alegres. Encantados. Porque Senhor, até os demônios submetem a nós. Em teu nome temos tantas coisas. E é interessante, irmãos, porque a mensagem que eles levaram do reino, olha que coisa interessante. Presta atenção nisso, hein? É a boa nova do reino. Foram instrumento de compaixão e graça. Não é? Mas a mensagem do reino é a mensagem também de juízo, gente. Não se engane quanto a isso. Deixa eu só destacar o verso que vem aqui antes. É quando ele fala, a partir do verso 10. Quando entrarem numa cidade e não forem o quê? Bem recebidos, saiam por suas ruas e digam o quê? Até o pó da sua cidade se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. Fiquem certos disso o quê? Então, olha que interessante, você entra numa casa, entra numa cidade, tem doente, você cura o doente, ajuda, demonstra compaixão e diz, o reino de Deus está chegando, você precisa conhecer Jesus. Você entra em outro lugar e as pessoas rejeitaram Jesus, e a mensagem qual é? É a mesma. Quer dizer, vocês estão rejeitando Jesus, é o Filho de Deus. E nesse sentido, Jesus começa a dizer o seguinte, que quem rejeita o seu mensageiro, rejeita a mensagem, o mensageiro e a ele próprio. Gente, isso é tremendo. Porque eu tenho falhas. Mas houve um dia na minha vida, e acho que é assim, com a maioria de vocês, se não com todos, em que você também entregou tua vida para Jesus. Naquele dia, eu disse, eu quero ser seu discípulo. Eu não sabia muito o que significava isso, até aprendendo, todo dia estou aprendendo um pouquinho mais do que significa seguir Jesus. Mas Jesus está dizendo que eu tenho uma autoridade de representá-lo. Isso é um grande desafio, e é um grande privilégio, uma confiança enorme que Ele deposita na gente. Mas Ele diz que Ele vai respaldar a gente. A mensagem que eu e você levamos é da graça da salvação,
mas é também uma mensagem que, se for rejeitada, se tornará uma mensagem de juízo e de condenação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o texto continua, não continua? Para que não pereça e tenha a vida eterna. Aquele que crê será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Essa não é a mensagem popular. Nós não gostamos. Hoje me parece que muito mais do que na minha época de infância. Conversar sobre isso, pregar sobre isso, falar sobre isso, não é algo popular, mas deixa eu dizer a verdade. A Bíblia diz que quem rejeita o Cristo, o Filho, a mensagem do Evangelho, rejeita a Deus. Não é rejeitar a igreja. Talvez rejeitar a igreja no sentido institucional, há muitas pessoas que têm dificuldade, não é? Críticas à igreja do ponto de vista institucional, organizacional. Não é disso que eu estou nem falando. Nem estou dizendo que quem é membro da igreja está salvo. Não estou falando de ser membro da igreja, de ter uma religião evangélica cristã e ser batista. Nós estamos falando de um compromisso de vida com Jesus. Nós estamos convidando as pessoas para isso. Eles voltam felizes porque se sentiram usados por Deus nessa missão, mesmo sendo instrumento da graça, às vezes um instrumento para anunciar uma palavra de juízo, e eles voltam cheios de alegria para dizer para o Senhor Jesus o que foi que aconteceu. E aí eu termino dizendo o quanto isso é importante. Voltar, como diz o verso 7, e repensar o que se fez. Verso 17, 18, 19 e 20. Eu diria que até o último verso, o verso 24. Eles voltam, prestam relatório, Jesus se alegra com eles, eles falam de coisas tremendas que eles viveram, experiências com Deus, não é? Na pregação do Evangelho, a aventura do Evangelho. E aí Jesus diz, olha, mas deixa eu dizer uma coisa, vamos manter o foco numa coisa. Tão importante o que vocês fizeram, é no que vocês estão se tornando. Olha que bonito isso. Tão importante quanto o que vocês fizeram pelo reino, é o que vocês estão se tornando, na medida em que vocês trabalham pelo reino. Eu diria com a minha palavras que é isso que ele quer dizer. Há uma alegria maior do que ver demônios sendo submetidos à nossa autoridade, uma alegria maior do que ver gente curada. Não é? A alegria é saber que Deus está trabalhando na sua vida essa obra da salvação e de que você em Cristo foi alcançado pela graça do Evangelho de Jesus. Amém? A gente às vezes pode achar, olha aqui, significa tanta coisa, mas a gente pode achar uma dessas coisas, a gente achar que Deus nos ama pelo que a gente faz para Ele. Olha aqui, a gente achar que Deus nos ama pelo que a gente faz para Ele. Deus nos ama pelo que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, santo e perfeito. Ele convida a mim e a você a colaborarmos com Ele, a sermos homens e mulheres a serviço do reino, a sermos homens e mulheres comprometidos, não é? Com a mensagem do reino, sermos instrumentos da paz, intencionados no nosso relacionamento, dizer para as pessoas que nós estamos aqui para ajudá-las, não é? Dizer que nós temos uma mensagem para elas. Às vezes nós vamos nos sentir sobrecarregados e falhos e falta. É nesse momento que a gente vai dizer, puxa, o reino é maior, a colheita é maior, o trabalho é muito grande, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu consigo. E a gente dobra o joelho e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta a gente, me capacita mais. A gente ora a Deus por isso. Mas ao final do dia, quando a gente voltar para casa, voltar para o nosso cômodo, para o nosso quarto e fazer a oração final do dia, mesmo que a gente carregue um sentimento de que a gente podia ter feito mais. E alguns talvez alegres porque fizeram alguma coisa boa naquele dia, outros talvez tristes porque não conseguiram ter um bom desempenho, estão se cobrando um melhor desempenho para o dia seguinte. No final nós podemos deitar a cabeça, um travesseiro, dormir e descansar, porque no final o que conta não foi o que nós fizemos para o Senhor, foi o que o Senhor fez por nós. Aleluia.
É a graça da salvação. Meu nome está escrito no livro da vida, já está escrito. Aleluia, amém? Seu nome não vai ser escrito depois que você evangelizar 10 pessoas. Seu nome não vai ser escrito depois que você der uma oferta especial. Seu nome não vai ser escrito porque você visitou muita gente. Seu nome vai ser escrito porque Cristo Jesus deu a vida dele por você e você resolveu entregar o governo da sua vida a ele. Agora o que ele diz é: vem comigo, faz a minha obra, faz a obra que eu faço. Eu dou você autoridade, eu dou você meios, eu dou você o Espírito Santo, eu dou você condições. Se levanta, se mobiliza, faz alguma coisa, seja intencional, vá diante de mim. E onde você for, na faculdade, no trabalho, na sua vizinhança, com os amigos, nas festas, leve a minha mensagem. Seja um instrumento de paz, seja um instrumento de reconciliação, seja um agente de compaixão. Diga para as pessoas que o reino está próximo, mas descansa na minha graça. Eu diria, convido os músicos para subirem aqui, vamos cantar uma última música. Eu diria, fiquei pensando muito aqui, olha aqui, o que significaria hoje este voltar, né, da missão? Eu sugiro aqui isso, né, talvez no final do dia, quando você volta para a sua casa e faz o balanço do seu dia, e vê o quanto você viveu o reino, o quanto você viveu longe desse reino, o quanto você estava engajado, comprometido, ou o quanto não esteve. Mas eu gosto de pensar também, queria dar uma segunda possibilidade para esse princípio bíblico ali, de que estar aqui na igreja é uma espécie de voltar da missão. É quando a gente se reúne aqui, lê um texto, faz orações, canta, talvez mesmo no GPS, aquela reunião caseira, porque ali a gente está entre os iguais, entre os irmãos, falando das lutas, do que nós fizemos, não é? E isso é muito importante, porque a gente precisa descansar, a gente precisa se renovar, recarregar as baterias, também, não é? Precisa recarregar as baterias. A vida cristã, lá fora, é um desafio. A gente precisa restabelecer o foco. O foco. É muito fácil perder o foco. É muito fácil perder o foco. O foco é Jesus. O foco é a graça de Deus em Cristo Jesus que nos alcançou. A gente ora depois dessa canção que eles prepararam de modo especial para nós cantarmos. Eu convido você a pensar nessas coisas. Dê-nos mais.
ficar de pé para orar mais uma vez. Quero orar com você mais uma vez. Essas mãos limpas, esse coração puro, não é mais para que a gente entre no céu. Porque se você tem o Espírito do Senhor, é porque o Senhor é o teu Salvador. Amém? É isso que a Bíblia ensina. Quem diz que Jesus é Senhor, só pode dizê-lo pelo Espírito do Senhor. Mas no dia a dia, como discípulos de Jesus, trabalho, as contas para pagar, os aborrecimentos que se acumulam, né? Um desafeto de uma discussão por causa de política, as pressões da economia do país, a decepção com a política do governo, sei lá, uma doença, uma enfermidade, um desemprego, sei lá. São tantas as pressões, a maldade de alguém. Isso pode endurecer o nosso coração, comprometer a gente na disposição de viver uma vida para Jesus que glorifique o nome dele. E a gente pode ser seduzido e arrastado para essa vida autocentrada. Essa oração tem a ver com isso que nós falamos hoje. Senhor, dá-me as mãos limpas para servir. Dá-me um coração puro, de gente humana, de gente que ama, gente quebrantada para servir. Não são mãos limpas nem coração puro para entrar no céu, porque senão ninguém entrava. Jesus já nos deu mãos limpas e corações puros para entrar no céu. Mas essa oração tem a ver com o que a gente faz aqui para Ele, amém? Então vamos orar. Senhor, te damos graças nessa noite, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque Ele, ó Deus, tocou-nos. Me tocou ainda adolescente, garoto novo. E há muitos outros que aqui estão, se não a todos, eu não sei. E, ó Deus, desde então, nós estamos procurando compreender o que significa viver com mãos limpas e coração puro diante do Senhor. E a compreensão que temos alcançado neste momento é de que as mãos devem estar limpas para servir melhor. E o coração deve estar puro, para que ele não seja um coração endurecido pelas pressões da vida, pela dureza do pecado alheio ou nosso próprio. Pecado não confessado, pecado não tratado, pecado admitido como coisa comum e normal. Dá-nos mãos limpas e corações puros, ó Deus, para servir como discípulos e discípulos de Jesus. Envia-nos, Senhor, onde o Senhor quer que a gente vá. Isso pode significar ir fazer uma visita a um parente, a um amigo, um conhecido, uma pessoa que há muito tempo a gente não faz contato, e a lembrança desse nome, dessa pessoa ainda nos inquieta o coração. A gente pensa nele, pensa nela, como alguém a quem a gente precisa apresentar Jesus, falar do Senhor para eles, apresentá-lo de algum modo. Talvez apenas ligar para dar um alô, perguntar se precisa de ajuda. E nesse processo, nessa ligação, nessa conversa, nessa aproximação ou nessa reaproximação, pedir licença e falar da coisa mais extraordinária que nos aconteceu, que foi entender a graça da salvação. A certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, não porque a gente fez alguma coisa que justifique isso, mas porque Jesus fez por nós. E nós simplesmente nos rendemos a esta mensagem. Confessamos os nossos pecados, reconhecemos as nossas limitações, a nossa contradição, as nossas mentiras, a nossa inclinação para o egoísmo, para o engano, para a dureza, para a soberba. Reconhecemos, ó Deus, a nossa luta contra tudo isso, a nossa natureza pecaminosa, e nos rendemos à obra do Senhor. E agora temos a assistência do Teu Santo Espírito, ó Deus. Mas, ó Pai, nós queremos mais do que sermos interesseiros, mais do que interessados, nós queremos ser discípulos do Senhor de verdade. Gente que de modo intencional olha para as casas e para a cidade, olha para as pessoas e para a sociedade, e que não fica só na posição de crítica, apontando os erros, as falhas, fazendo passeata para destituir governo, fazendo boicote para protestar
a imperícia econômica de algum governo. Ah, Senhor, mas que a gente possa ir além e investir tempo, recurso, energia para dizer para o país, para o Brasil, para os políticos, a começar com os da nossa casa, os nossos vizinhos, nossos colegas de carteira da universidade, da faculdade, ali no trabalho, de que a resposta não passa por uma mudança de governo. A resposta passa por uma mudança de vida que só Jesus Cristo pode proporcionar. Não nos deixe perder a paixão e o amor por missões, pelo Evangelho, pela causa do reino, Senhor. Entretidos e atrapalhados por uma bagagem cheia, preocupados com o chinelo, com as festas, com as paradas, com os almoços, com os jantares, com a recreação. Ah, Senhor, não. Queremos ser mais do que simpatizantes. Queremos ser homens e mulheres de Deus, passando pelas casas e pelas ruas dessa cidade, trazendo cura, libertação, salvação, e anunciando que o reino do Senhor se aproxima, e que é tempo de decisão, é tempo de conversão. Ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos nisso, para o teu louvor e para a tua glória. É o que nós te pedimos ao terminarmos esse tempo de adoração ao Senhor. Leva-nos em paz, leva-nos com a tua paz e faz-nos portadores da tua paz. Amém.